Exaltado seja o nosso Redentor, que foi morto, mas vive pelos séculos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda a Timóteo, capítulo 2. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Esse texto nós não projetamos, nós convidamos os irmãos que abram. Quem não tiver, pode acompanhar com o companheiro aí do seu lado. Assim diz o texto, amados: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus, soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. 8. Lembra-te pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, santo é o teu nome, exaltado e engrandecido seja para todo sempre. Nesta hora, ó Deus, em que a tua palavra será proclamada, que teu Espírito Santo, ó Deus, a torne compreensível para cada um de nós, que ela seja profundamente semeada em nosso coração e que produza frutos para a glória do teu nome. Eis aqui uma porção do teu povo que aguarda, ó Deus, ser alimentado, ser descedentado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso mediador. O seu sacrifício naquela cruz, por sua obediência irrestrita, fala conosco. É a oração que fazemos em seu nome, Cristo Jesus. Amém. Eu preguei nesse texto há uns 5 anos atrás, mais ou menos, logo quando cheguei aqui na igreja. Eu revisei, a mensagem é a mesma, mas eu espero que o Senhor nos desafie mais uma vez nesse texto tão especial. Nós sabemos que esta carta, muito provavelmente, foi o último escrito do apóstolo Paulo. Ele assume aqui um tom de despedida, não de despedida apenas de Timóteo, mas de despedida da própria vida. Quando ele vai dizer mais à frente, lá no capítulo 4,
Quanto a mim, já estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que lhe reservava, segundo ele, era a coroa da justiça, que estava reservada para ele e para todos quantos amam a vinda ou a volta de Cristo Jesus. Alguns de nós já ouviu eu dizer muitas vezes que nesta última carta ao seu principal discípulo, seu principal pastor auxiliar, seu filho na fé, Paulo está apresentando aqui uma espécie de resumo do que ensinara para ele ao longo daqueles anos. Aqui constam os melhores conselhos de um pai amoroso. Nós encontraremos aqui advertências, predições, testemunhos pessoais do apóstolo Paulo, e eu repito, muitos conselhos. Um comentarista diz o seguinte: nós encontraremos aqui exortações para promover a proclamação do Evangelho. Timóteo é encorajado a confiar a pregação do Evangelho a outros que sejam fiéis. Deve demonstrar que está pronto para sofrer por causa do Evangelho, como um soldado de Jesus Cristo. Deve negar-se a si mesmo, suportando a oposição e ao mesmo tempo entendendo que Cristo é fiel. Timóteo, portanto, deve fugir das inclinações da juventude e de tudo que sirva de obstáculo à pregação da palavra de Deus, tendo em mente a ressurreição de Jesus como doutrina central. É por isso que eu quero me deter com vocês no versículo 8 que vocês leram comigo. Dentre as recomendações, as exortações, os muitos conselhos que o apóstolo Paulo transmite a Timóteo, que ele registra para que Timóteo possa revisitar esses conselhos no futuro. Todas as vezes que se sentisse desafiado, desencorajado, desanimado, que se sentisse debilitado, sem condições de prosseguir, e o apóstolo Paulo vai alertá-lo de que os dias seriam difíceis. Quando nós olhamos aí o capítulo 3, logo no início do versículo, ele diz assim: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sobretudo nesses tempos difíceis, Paulo diz para Timóteo, dentre muitos outros conselhos, ele lhe dá este: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. A pergunta: por que a ressurreição de Jesus Cristo é doutrina central ao se proclamar o Evangelho? Por que a ressurreição ela é central na proclamação do Evangelho? E por que lembrar-se dela para aqueles que já foram evangelizados? A resposta, ou o início da resposta: porque a ressurreição de Jesus é a confirmação da vitória contra o nosso real inimigo, a morte. Ela confirma de fato que a morte foi vencida. É a comprovação da vitória do Cordeiro. A sua morte foi parte do processo. Sem a ressurreição não haveria confirmação de que finalmente a morte foi vencida, e que ela foi tragada, e que ela não tem mais poder, não tem mais grilhões, algemas a que pudesse aprisionar alguém. E a continuação da resposta virá ao longo do sermão, porque lembrar-se desta doutrina central. Nosso tema: a ressurreição de Jesus Cristo confirma a vitória contra a morte. A ressurreição de Jesus Cristo confirma a vitória contra a morte. Esta notícia é a base, meus irmãos, da boa nova da salvação. Não há boa nova sem a notícia
da ressurreição de Jesus, um evento surpreendente. Aqueles primeiros que encontraram o túmulo vazio, ou os primeiros que ouviram essa notícia, essa informação, ficaram espantados, porque ninguém se livrou da morte, ninguém se livra da morte. Este é o verdadeiro drama do ser humano. Não é a sobrevivência, não é a nossa existência, é o final da nossa existência. Por mais que venhamos geração após geração contando com esta verdade da morte, há um ditado popular que diz que só tem uma coisa certa nessa vida, que é a morte. Todos que nascem um dia morrerão, sejam homens, sejam animais, sejam plantas. Quando aquelas mulheres chegaram lá, viram aquele túmulo vazio, os anjos perguntaram para ela: por que vocês o procuram aqui? Nós lemos hoje ainda, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Essa é a notícia central da boa nova da salvação. Ela não só nos garante o céu, esta mensagem, não só nos garante que a morte não terá mais poder sobre nós, mas esta mensagem é de grande valia aqui mesmo neste mundo. Devemos sempre nos lembrar dela. Eu vou dar pelo menos 3 razões porque devemos nos lembrar. Primeiro, esta lembrança renova a esperança. Nós encontraremos o servo do Senhor, o profeta Jeremias, alguns séculos antes, dizendo, num contexto extremamente desfavorável, em que tudo que ele depositava os seus olhos trazia desgraça, desolação. Ele não conseguia encontrar no seu contexto nada que pudesse lhe dar alguma condição de ter uma esperança. E lá no livro das Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Timóteo certamente encontraria situações tão adversas ao longo da sua vida e do seu ministério, que o apóstolo Paulo, sabendo disso, lhe aconselha: vou lhe dar um conselho, não se esqueça. Ao contrário disso, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Infelizmente, o cristianismo, com o passar do tempo, depois daqueles dias, tornou-se um cristianismo morto, em que as reuniões do povo, que deveriam ser celebrações da ressurreição, marcavam a morte em cada culto, em cada solenidade, em cada missa. Ainda hoje muitos cristãos se reúnem para celebrar a morte, e em cada reunião é como se o Cordeiro estivesse sendo morto mais uma vez. Como em toda a carta, o que ele está dizendo aqui no capítulo 2 tem laços, está enlaçado com o que ele dissera no capítulo 1 e o que ele dirá ainda nos capítulos seguintes. Aí no capítulo 1, no verso 10, ele diz o seguinte: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, está falando da ressurreição, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Você vai ser ameaçado muitas vezes. Ele vai dizer aqui à frente: ora, todos quantos querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. Quando essas perseguições surgirem, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo está contando o Evangelho para crentes. Ele está evangelizando os crentes, porque o Evangelho não é só a mensagem da salvação depois desta vida, mas é esperança para esta vida. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Não há nada que possa dar mais esperança para nós diante do fim da nossa vida. E todos nós estamos caminhando para esse fim. Todos nós estamos um dia mais próximo desse final desta vida. E nada mais pode nos dar esperança do que saber que nós ressuscitaremos assim como Cristo também ressuscitou. Em segundo lugar, esta lembrança revigora a coragem. Pode parecer inconcebível falar de um cristianismo corajoso, viril, falar de um contexto bélico, de guerra, de combate, mas a Escritura inteira, em todos os blocos, sejam nos livros da lei, nos históricos, profetas, e assim também no Novo Testamento, a linguagem é esta. Acabei de mencionar aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo dizendo que a sua caminhada na fé é similar a um combate, combati o bom combate. E é por isso que ele está dizendo para Timóteo que Timóteo precisa ser encorajado, precisa ter coragem e lembrar-se de Jesus Cristo como vitorioso, que venceu a morte, dará a ele a coragem necessária. Nós encontramos o Senhor dizendo para Josué, ao ser comissionado a assumir a liderança do povo, tão somente ser forte e muito corajoso. Corajoso para quê? Para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Corajoso para se manter conforme a palavra e os escritos de Deus determinam para nós. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer tudo quanto meu servo Moisés te ensinou. Desta lei não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. No capítulo 1 ele ensina a Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele está falando num contexto de pregação do Evangelho. No mesmo capítulo ele diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, não tenho medo, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Ele vai dizer para Timóteo no capítulo 2 para se portar como um soldado. E o que deve se destacar na conduta de um soldado, além da disciplina, é justamente a coragem. Coragem. Não temas, nem te espantes. Paulo ouviu do próprio Senhor Jesus esta frase quando estava na cidade de Corinto: Paulo, fala e não te cales, pois ainda tem muito povo nesta cidade, ninguém ousará fazer-te mal.
Em terceiro lugar, além desta lembrança renovar a esperança, revigorar a coragem, ela reanima na caminhada. Ah, meus irmãos, Timóteo certamente se abateria. A própria despedida em relação ao seu mestre lhe traria dor, lhe traria saudade. Esse mestre, esse pastor, mentor que era Paulo, não estaria com ele quando ele enfrentasse situações das mais adversas. Me lembro uma ocasião em que um então presbítero de uma igreja muito próxima que eu convivi como ovelha, foi jovem comigo, e ele estava numa ocasião de ter que tomar uma decisão sobre o pastorado da igreja, e ele abriu para mim o coração dizendo: ah, que situação difícil. Se meu pai estivesse aqui, o pai dele era um presbítero experiente que já tinha falecido, se meu pai estivesse aqui, seria muito mais fácil tomar as decisões necessárias. Timóteo certamente estaria em algumas situações em que ele ia olhar para um lado e para o outro, ele não ia encontrar o apóstolo Paulo, seu amigo, seu mentor, seu pai na fé, para poder encorajá-lo, para poder animá-lo, para elevá-lo de algum abatimento. Ele lutava com enfermidade física, ele lutaria contra, veremos aqui, Alexandre o latoeiro e tantos outros obstáculos e adversários. Paulo quer dizer para Timóteo que esta lembrança traz para ele um ânimo durante a caminhada. Ao invés de sua vida ser marcada por um desde que tudo esteja bem, eu andarei com o Senhor. Desde que as respostas sejam favoráveis, eu andarei com o Senhor. Desde que Ele agrade meu coração, andarei com o Senhor. Paulo quer que Timóteo tenha uma outra premissa. Ainda que os dias sejam maus, ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que os homens sejam desafeiçoados, ainda que os homens sejam inimigos de Deus, como ele vai dizer aqui no capítulo 3, eu hei de confiar e de continuar caminhando, hei de perseverar. Tem a ver com persistência e com perseverança. No capítulo 3, ele vai dizer para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele quer dizer: ânimo, meu filho, persevere, não desista. Você viu em mim um exemplo de perseverança, de dedicação, mesmo diante de contextos tão desfavoráveis. E para que você tenha ânimo na sua caminhada, para que você seja resiliente diante de tantas adversidades, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Aplicando isso em nossa vida, irmãos, quando a situação estiver difícil e nos faltar forças, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Não é nenhum chavão, nenhum patuá, não é nenhuma frase de efeito, é a lembrança mesmo. Não há problema que não seja solucionado com a ressurreição de Jesus e naturalmente com a promessa da nossa própria ressurreição. Não há dor que não possa ser minimamente suprimida com a certeza de que, enfim, ressuscitaremos com Cristo Jesus e com Ele reinaremos. Quando os sonhos ruírem, se frustrarem, e assim também nossas expectativas, quando os homens nos enganarem e nos traírem, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Quando a família for exposta a algum profundo sofrimento, lembra-te de Jesus Cristo
ressuscitado de entre os mortos. Quando as circunstâncias conspirarem contra você, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Quando alguma coisa ferir o teu coração, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Eu acho que você agora pode completar a frase comigo. Quando a saudade e a tristeza, quando faltar lenço para enxugar as suas lágrimas, ressuscitado de entre os mortos. Quando o medo de avançar, de continuar, der a vontade de desistir, quando o sentimento de incapacidade tomar conta de você, quando o desânimo te for um companheiro inseparável, quando desejos impuros, tentações brotarem em seu coração, quando o pessimismo, o derrotismo ou a mente negativa se instalarem em nossa vida, eu vou dizer quando o apóstolo Paulo lembrava-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Quando ele vai dizer lá no capítulo 4, a partir do verso 9, se você quiser acompanhar. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. O 13. O 14. O 15. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. 17. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Que o Senhor tenha misericórdia